Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, o amor, os louvores, as reparações por todos e por cada pecado. Vem em sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante este dia. Amém? Fia. Livro do Céu, volume 11, 29 de outubro de 1914. Eu estava me lamentando com o bendito Jesus sobre a sua ausência, e meu pobre coração oprimido delirava. Falando sem sentido, eu disse a ele: meu amor, como assim? Esqueceste que eu não sei nem posso estar sem ti? Seja contigo na terra ou contigo no céu, acaso queres que eu te lembre disso? Queres ficar em silêncio, dormir, estar zangado? Então faz isso, desde que fique sempre comigo. Mas sinto que me tirastes o teu coração. Ah, teu coração foi capaz de fazer isso? Mas quando eu dizia isso e outras tolices, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, aquieta-te, eu estou aqui. Dizer que te tirei o coração é um insulto que me fazes, enquanto te guardo no fundo do meu coração e tão estreitamente que todo o meu ser flui em ti e o teu em mim. Portanto, esteja atenta para que nada do meu ser que flui em ti te escape, e que cada um dos teus atos seja unido à minha vontade. Pois minha vontade contém atos todos completos. O único ato da minha vontade é suficiente para criar 1000 mundos, todos perfeitos e completos. Não preciso de atos subsequentes, um só é suficiente para tudo. Assim, ao realizar o ato mais simples unido à minha vontade, dar-me-ei um ato completo, isto é, um ato de amor, de louvor, de agradecimento, de reparação. Em suma, encerrarás tudo neste ato para mim. Ainda mais, encerrarás até mim mesmo e me darás a mim mesmo. Assim, apenas estes atos unidos à minha vontade podem estar diante de mim, pois para um ser perfeito que não sabe realizar atos incompletos, são necessários atos completos e perfeitos para lhe dar honra e satisfação. E só na minha vontade a criatura encontrará esses atos completos e perfeitos. Fora da minha vontade, por melhor que sejam os seus atos, serão sempre imperfeitos e incompletos, pois a criatura precisa de atos subsequentes para completar e aperfeiçoar uma obra, se é que consegue. Portanto, tudo que a criatura realiza fora da minha vontade, considere como nada. Assim que a minha vontade seja tua vida, teu regime, teu tudo. Assim, envolvendo minha vontade, estarás em mim e eu em ti, e cuidarás para não dizer outra vez que te tirei do meu coração. 4 de novembro de 1914. Eu estava fazendo as horas da paixão e Jesus, com grande satisfação, me disse: minha filha, se soubesses o imenso prazer que sinto ao ver-te repetir e voltar a repetir sempre estas horas da minha paixão, tu te sentirias feliz. É verdade que os meus santos meditaram sobre minha paixão, compreendendo o quanto sofri e com compaixão se desfizeram em lágrimas, a ponto de se consumirem de amor às minhas penas. Mas não assim de uma forma contínua e repetida tantas vezes e com esta ordem.
Portanto, posso dizer que tu és a primeira que me proporciona esse prazer tão grande e especial, repetindo minuciosamente dentro de ti, hora a hora, a minha vida e o que eu sofri. Sinto-me tão atraído que, hora após horas, dou-te o alimento e contigo o mesmo alimento realizo contigo o que tu fazes. Sabias, no entanto, que te recompensarei abundantemente com nova luz e novas graças, e mesmo após tua morte, sempre que estas horas da minha paixão foram feitas pelas almas na terra, no céu eu te revestirei sempre de uma nova luz e glória. 6 de novembro de 1914. Continuando as habituais horas da paixão, meu amável Jesus disse: minha filha, o mundo está em constante ato de renovar a minha paixão. E, uma vez que minha imensidão envolve tudo, dentro e fora das criaturas, assim sou constrangido ao contato dela, a receber pregos, espinhos, flagelos, desprezos, escarros e tudo mais que sofri na paixão, e até mais. Agora, ao contato com aqueles que praticam estas horas da minha paixão, sinto que me arrancam os pregos, me tiram os espinhos, me aliviam as chagas, me limpam os escarros. Sinto que me retribuem com o bem e o mal que os outros me fazem. E eu, sentindo que o contato deles não me causa mal, mas bem, apoio-me sempre mais neles. Além disso, voltando a falar sobre estas horas da paixão, o bendito Jesus continuou: minha filha, saibas que, ao praticar estas horas, a alma toma meu pensamento e os faz seus. Toma minhas reparações, orações, desejos, afetos, até mesmo as minhas fibras mais íntimas, e os torna seus, elevando-se entre o céu e a terra. Ela realiza o mesmo ofício que eu, e como corredentora diz comigo: eis-me aqui, envia-me. Desejo reparar por todos, responder por todos, interceder pelo bem de todos. 20 de novembro de 1914. Sentindo-me muito aflita pela privação do bendito Jesus e ainda mais pelos flagelos que atualmente recaem sobre a terra, os quais Jesus me havia mencionado tantas vezes, muitos anos antes, parece-me que, nos muitos anos em que ele me manteve acamada, compartilhamos junto o peso do mundo, sofremos e trabalhamos junto pelo bem de todas as criaturas. Parece-me que o estado de vítima em que Jesus me colocou conectava todas as criaturas entre mim e ele. Não havia coisa que fizesse o castigo que devesse enviar que Jesus não me fizesse saber. E eu, enquanto isso, intercedia junto a ele de forma que ou diminuísse pela metade o castigo ou não o aplicasse de todo. Oh, como me aflige pensar que Jesus tem assumido sobre si todo o peso das criaturas e que, como indigna de trabalhar junto com ele, tenha me deixado de lado. Mas ainda existem outras aflições. Jesus, em suas breves visitas, continua me dizendo que as guerras e flagelos existentes ainda não são nada, mesmo parecendo já demasiado, e que outras nações entrarão em guerra, e não apenas isso, mas travarão guerra contra a igreja, atacarão pessoas sagradas e as matarão. Quantas igrejas serão profanadas?
De fato, omiti por cerca de 2 anos escrever sobre os castigos que Jesus muitas vezes havia me manifestado, em parte porque eram coisas repetidas, em parte porque escrever sobre castigo me causava tanta dor que não consigo continuar. No entanto, em uma noite, enquanto escrevia sobre o que ele havia me dito a respeito de sua santíssima vontade, e tendo omitido o que me dissera sobre o castigo, ele repreendeu-me docilmente e disse: Por que não escrevestes tudo? E eu, meu amor, não me pareceu necessário, e tu sabes o quanto eu sofro. E Jesus, minha filha, se não fosse necessário, não teria te dito. Além disso, já que o teu estado de vítima está ligado aos eventos que a minha providência dispõe sobre as criaturas, vendo-se em teus escritos essa conexão entre mim e ti, e as criaturas, os teus sofrimentos, para impedir o castigo. Ao ver essa lacuna, tudo parecia discordante e incompleto. E eu não faço coisas discordantes e incompletas. Eu, incapaz, encolhendo os ombros, disse: É muito difícil para eu fazer isso. E além disso, quem se lembraria de tudo? Jesus, sorrindo, acrescentou: E se, após a tua morte, eu te impusesse uma pena de fogo nas mãos no purgatório, o que diria? Eis a razão pela qual decidi mencionar os castigos. Espero que Jesus perdoe minha omissão e prometo estar mais atenta no futuro. Agora, voltando ao que estava dizendo, estando eu muito aflita, Jesus, ao vir me consolar, tomou-me em seus braços e disse: Minha filha, anima-te. Quem faz minha vontade nunca fica sem minha companhia. Pelo contrário, está junto comigo nas obras que realizo, em meus desejos, em meu amor, em tudo e em todo lugar está comigo. Além disso, posso dizer que, como quero tudo para mim, os afetos, os desejos de todas as criaturas, não os tendo, permaneço ao redor delas, em atitude de conquistá-las. Agora, encontrando em quem faz minha vontade o cumprimento dos meus desejos repousa nele. Meu amor encontra descanso no seu amor, e assim por diante. Ele continuou: Eu te dei duas coisas grandiosíssimas, que se pode dizer que formava a minha própria vida. A minha vida foi encerrada nesses dois pontos: divina vontade e amor. Essa vontade e esse amor desenvolveram em mim a minha vida e completaram a minha paixão. Não quero mais nada mais de ti, senão a minha vontade seja a tua vida, a tua regra, e que nada seja pequeno ou grande escape dela. E essa vontade e o amor desenvolverão em ti minha paixão. E quanto mais estreitamente permaneceres em minha vontade, mais sentirás em ti a minha paixão. Se fizeres fluir como vida em ti a minha vontade, esta fará fluir em ti a minha paixão. Assim a sentirá fluir em cada um de teus pensamentos. Na boca sentirás a língua impregnada, tua palavra emergirá aquecida pelo meu sangue e eloquentemente falarás das minhas dores. Teu coração estará repleto das minhas dores, e tudo o que emanar do teu ser levará a marca da minha paixão. E eu continuarei a repetir-te: eis a minha vida, e me deleitarei em surpreender-te, contando-te ora uma dor, ora outra, que tu ainda não sentistes ou compreendestes. Não estás contente? 17 de dezembro de 1914.
Continuando em meu estado habitual, eu me sentia profundamente aflita pela ausência de Jesus. Depois de muitas dificuldades, ele se manifestou, preenchendo todo o meu ser empobrecido. Pareceu-me como se eu fosse a vestimenta de Jesus. No entanto, rompendo o silêncio, ele me disse: Minha filha, tu também podes formar hóstias e consagrá-las de maneira mística. Vê a vestimenta que me cobre no sacramento? São as aparências externas do pão que formam a hóstia. A vida presente nesta hóstia é meu corpo e meu sangue, e a minha divindade. A minha suprema vontade é a ação que engloba essa vida. Esta vontade realiza o amor, a reparação, a imolação e tudo mais que realizo no sacramento, que nunca se afasta num átimo do meu querer. Não existe nada que emane de mim em que meu querer não esteja à frente. Eis como também podes formar a hóstia. A hóstia é material e completamente humana, assim como tu possuis um corpo material e uma vontade humana. Se mantiveres teu corpo e a tua vontade puros, íntegros, distante de qualquer sombra de pecado, estes serão os elementos externos, os véus para me consagrar e viver oculto em ti. Mas isso por si só não basta. Seria como uma hóstia antes da consagração. É necessária a minha vida. Minha vida é composta por santidade, por amor, sabedoria, poder e mais. Mas o motor de tudo isso é a minha vontade. Portanto, após preparares a hóstia, é preciso que a tua vontade seja anulada nela e que seja completamente purificada para que não mais ressurjas, e deves permitir que a minha vontade preencha todo o teu ser. Esta que contém toda a minha vida efetuará a verdadeira e perfeita consagração. Desse modo, o pensamento humano não mais prevalecerá, mas o pensamento do meu querer, e ele consagrará a minha sabedoria na tua mente. A vida humana, a fraqueza, a inconstância não mais existirão, pois minha vontade estabelecerá a consagração da vida divina, da fortaleza, da constância, de tudo que eu sou. Assim, toda vez que submeteres tua vontade a mim, a teus desejos de tudo o que és e podes fazer, eu renovarei a consagração, como numa hóstia viva, não inerte como as hóstias sem mim. Continuarei a minha vida em ti. Porém, isso não é tudo. Nas hóstias consagradas, nos cálices, nos tabernáculos, tudo está inerte e silencioso, não há um pulsar, um ímpeto de amor que possa corresponder ao meu vasto amor. Se não fosse pelo fato de eu esperar os corações para me entregar a eles, sentir-me-ia extremamente triste e seria privado do meu amor, e a minha vida sacramental seria sem propósito. E se isso é tolerado nos tabernáculos, nas hóstias vivas, não é. Portanto, eu desejo ser alimentado com o mesmo alimento, ou seja, a alma adotará a minha vontade, o meu amor, as minhas preces, as reparações, o sacrifício, e os ofertará a mim como coisas próprias, e eu me nutrirei, unindo-se a mim, atentará para ouvir o que estou fazendo, para agir em uníssono comigo. À medida que reproduziremos os mesmos atos que eu
me ofertará, à medida que reproduzires os mesmos atos que eu, me ofertarás teu sustento e eu te alegrarei. Somente nessas hóstias vivas encontrarei compensação pela solidão, pelo jejum e pelo que sofro nos tabernáculos. 21 de dezembro de 1914. Estava em meu estado habitual e o bendito Jesus, apresentando-se todo aflito, disse-me: minha filha, não posso mais com o mundo, alivia-me tu por todos, faz que eu palpite no teu coração, de forma que, sentindo as palpitações de todos por meio do teu coração, os pecados não me atinjam diretamente, mas de maneira indireta, através do teu coração. Caso contrário, a minha justiça liberará castigos como nunca antes vistos. Ao pronunciar essas palavras, ele uniu seu coração ao meu, permitindo-me sentir sua palpitação. Mas quem poderia descrever o que sentiu? Os pecados, como flecha, feriam aquele coração, e enquanto eu participava dessa dor, Jesus encontrava alívio. Então, sentindo-me completamente unificada a ele, parecia que eu continha sua inteligência, suas mãos, seus pés e tudo mais. E tomava parte em receber todas as ofensas de cada um dos sentidos das criaturas. Mas como explicar como isso acontecia? Então Jesus acrescentou: ter companhia nas dores é o maior alívio para mim. Eis porque meu divino Pai se tornou menos inexorável após a minha encarnação, mostrando-se mais brando, pois ele não recebia as ofensas diretamente, mas de maneira indireta, através da minha humanidade, que lhe oferecia contínuas reparações. Assim, estou sempre à procura de almas que se coloquem entre mim e as criaturas, caso contrário, reduziria o mundo em um amontoado de ruínas. 8 de fevereiro de 1915. Estou passando por uma grande aflição pelos modos que o meu sempre amável Jesus tem comigo, mas estou resignada ao seu santíssimo querer. Se lamento com Jesus de suas ausências e seu silêncio, ele me diz: não é hora de se preocupar com isso. Essas são trivialidades das almas muito débeis que se preocupam consigo mesmo e não comigo, que pensam no que sente e não no que convém fazer. Essas almas me cheiram a humano e não posso confiar nela. De ti não espero isso, quero heroísmo das almas, que, esquecendo-se de si mesmas, preocupam-se apenas comigo e, unidas a mim, ocupam-se pela salvação de meus filhos, os quais o demônio emprega todas as astúcias para arrancar dos meus braços. Desejo que te adapte aos tempos, ora dolorosos, ora tristes, ora trágicos, e que junto comigo ores e chores pela cegueira das criaturas. Tua vida deve desaparecer, permitindo que toda a minha vida tome o seu lugar em ti. Assim fazendo, sentirei em ti o perfume da minha divindade e confiarei em ti nestes tempos tão sombrios. Entretanto, isto não é senão o prelúdio dos castigos. O que será quando as coisas se tornarem mais intensas? Pobres filhos, pobres filhos. Parece que Jesus sofre tanto que fica sem palavras, escondendo-se ainda mais profundamente no coração, a ponto de desaparecer completamente quando, cansada do meu estado doloroso, renovo os lamentos, chamo novamente, dizendo: Jesus, não sente as tragédias que estão acontecendo? Como é possível que teu coração piedoso possa suportar tantos sofrimentos em teus filhos? E ele parece se mover lentamente em meu interior,
como se não quisesse ser percebido, e dentro da minha respiração sinto outra respiração ofegante, como se estivesse agonizando. É a respiração de Jesus, pois percebo que é doce, mas enquanto me revigora inteiramente, faz-me sentir dores mortais. Porque nessa respiração sinto a respiração de todos, especialmente de tantas vidas morrendo na guerra, e Jesus sofre com eles e o estertor da agonia. Outras vezes parece que ele sofre tanto que emite lamentos chorosos capazes de comover até os corações mais duros. E, ao continuar com seus lamentos, ele me disse esta manhã, ao vir: minha filha, a união de nossos quereres é tão profunda que não se pode distinguir qual é o querer de um e qual é o querer do outro. É essa união de vontades que forma toda a perfeição das três divinas pessoas. Pois, como somos uniformes na vontade, essa uniformidade traz uniformidade de santidade, de sabedoria, de beleza e de potência, de amor e de todos os outros aspectos do nosso ser. Assim, nos vemos como em um espelho reciprocamente, um no outro. E é tanta a nossa complacência nos contemplarmos que nos torna plenamente felizes. Portanto, um reflete o outro e um descarrega no outro todas as qualidades do seu ser, como tantos males imensos, diversos em deleite, como tantos males diversos em deleites. Por isso, se algo fosse diferente entre nós, o nosso ser não poderia ser perfeito nem plenamente feliz. Desta forma, ao criar o homem, infundimos nele a nossa imagem e semelhança, para poder envolvê-los em nossa felicidade e para nos espelharmos e nos alegrarmos nele. Mas o homem rompeu o primeiro elo de conexão, isto é, de vontade, entre ele e o Criador, e, portanto, perdeu a verdadeira felicidade. Aliás, todos os males desabaram sobre ele, por isso não podemos nos espelhar nele nem nos alegrar. Só o fazemos naquela alma que fazem tudo à nossa vontade e desfrutamos do fruto completo da criação. Porque mesmo aqueles que têm alguma virtude, que rezam, que frequentam os sacramentos, se não são uniformes à nossa vontade, não podemos nos espelhar neles. Pois, como a vontade deles está separada da nossa, assim todas as coisas estão desordenadas e de cabeça para baixo. Ah, minha filha, só a nossa vontade é aceita, pois ela reordena, alegra e traz consigo todos os bens. Por isso, sempre e em tudo faze a minha vontade. Não te preocupes com mais nada. E eu, meu amor, minha vida, como posso me conformar com a tua vontade, com tantos flagelos que estás enviando? É muito difícil dizer o fiat. Além disso, quantas vezes me disseste que eu fizesse a tua vontade, tu farias a minha? E agora como mudastes? E Jesus, não sou eu que mudei, é que a criatura chega ao tal ponto que se tornou insuportável. Aproxima-te e suga da minha boca as ofensas que as criaturas me enviam, e se conseguires engoli-las, suspenderei os flagelos. Aproximei de sua boca e avidamente sugava, mas para minha grande dor, esforçava-me para engolir e não conseguia. Sufocava-me, voltava a fazer novos esforços e não conseguia. Então Jesus, com a voz terna e soluçante, disse-me: Viste?
Não podes engoli-lo, tão repugnante, nauseante e amargo é. Atira ao chão e cairá sobre as criaturas. Então eu os atirei, e Jesus também os atirava de sua boca sobre a terra, dizendo: ainda não é nada, ainda não é nada, e desapareceu. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.